Boa noite, meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite para falarmos do seu Evangelho e da nossa doutrina espírita. Escolhemos para a reflexão da noite o tema determinismo e livre-arbítrio. É um assunto importante, tanto que Allan Kardec dedicou toda uma sessão de O Livro dos Espíritos para tratar desse assunto, determinismo e livre-arbítrio. Também esse tema, ele ocupou a mente dos sábios, dos filósofos, sempre buscando entender a atuação da divindade em nossas vidas. Então, muitos filósofos entendiam que tínhamos e temos uma existência predeterminada, que todos os fatos da vida seriam já pré-definidos e que nós estaríamos aqui apenas desempenhando papéis já escritos. Outros filósofos já entendiam diferente, insistindo na capacidade que tem o homem de interferir no seu destino, o livre-arbítrio. Então a filosofia chegou a um ponto: ou tudo está determinado, ou nada está determinado, ou parte das coisas em nossas vidas estão determinadas. Como a filosofia não encontrou respostas, coube à doutrina espírita trazer essas respostas. E elas estão aí ao nosso alcance. Como eu disse, toda uma sessão de O Livro dos Espíritos trata desse tema, o que não vai nos permitir explorá-lo nesta noite. Mas se conseguirmos despertar a curiosidade nos irmãos para a pesquisa do assunto, já teremos alcançado o nosso propósito aqui nesta noite. Coube então a doutrina espírita elucidar a questão. Nós vivemos sobre a égide do determinismo ou do livre-arbítrio? Como que a doutrina espírita responde à questão? Porque ela veio agregar ao conhecimento da humanidade princípios que estão nesse painel aqui à minha frente. Muitos deles não eram conhecidos da humanidade, ou se eram conhecidos, não eram sistematizados, não eram compreendidos de uma maneira metodológica, bem organizada, como o fez Allan Kardec, sob a coordenação da espiritualidade maior. Então, a doutrina espírita veio trazer à pesquisa filosófica a questão da existência do mundo espiritual, a participação, a influência dos espíritos em nossas vidas, a mediunidade, a lei da reencarnação, ou melhor dizendo, a reencarnação. Assim, entre outros princípios, que são 15, facilitou sobremaneira o estudo da questão. O homem passou então a compreender que ele não é de hoje. Nós não fomos criados no ato da concepção. Nós somos de ontem, trazemos uma bagagem de experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, e, portanto, temos uma influência marcante na nossa caminhada evolutiva. O livre-arbítrio é conquista da alma. O princípio espiritual criado por Deus nos seus milhões de anos, estagiando nos muitos reinos da natureza, veio conhecer a possibilidade do livre-arbítrio quando inicia a sua jornada no reino hominal, quando o princípio espiritual encontra-se bastante experiente para estagiar a partir de um determinado momento no reino dos homens. E aí ele adquire o livre-arbítrio.
Contudo, o livre-arbítrio é entregue ao homem em doses homeopáticas, porque assim deve ser. O homem, no seu início, não tem condições, não tem amplitude intelectual, não tem avanço moral para lidar com um livre-arbítrio pleno, portanto, em doses homeopáticas. À proporção que o ser evolui, amplia seus conhecimentos, experiências, torna-se moralmente superior, evidentemente que o seu livre-arbítrio vai se ampliando nessa mesma proporção com que colocamos aqui a questão. Logicamente, podemos concluir que se queremos utilizar amplamente do nosso livre-arbítrio, teremos que trabalhar a nossa evolução. Poderemos também concluir que as almas sublimes, as almas libertas, as almas superiores, melhor dizendo, os espíritos superiores, já gozam de bastante amplitude na definição, no planejamento da sua trajetória evolutiva. Então, assim como fazemos com as nossas crianças, que nos primeiros anos de vida nós somos os determinadores dos seus destinos, vai aqui, vai ali, vai tomar esse remédio ou aquele, vai frequentar essa escola ou aquela, vai levantar tal hora, vai brincar em tal momento, vai se alimentar em tal hora, e assim segue. Acontece com o ser humano. Na medida que a criança cresce, evidentemente que nós vamos diminuindo o nosso papel como coordenadores da sua vida, e eles vão assumindo esse papel, portanto, o livre-arbítrio. Vamos estudar esse tema. Creio que essa breve introdução que fizemos nos mostra a relevância de pesquisarmos o assunto. Na questão 851, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta essa questão aos espíritos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Vejam que constantemente a gente ouve falar sobre essa fatalidade. Foi uma fatalidade. O que aconteceu foi uma fatalidade. Há essa fatalidade nos acontecimentos da vida? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos: a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra, Falo das provas de natureza física. Por quê? No tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Aqui já vai elucidar bastante a questão. Quando na erraticidade, que é uma expressão que significa o momento em que o espírito está entre uma reencarnação e outra, é o momento após a desencarnação até a próxima reencarnação, é o momento de avaliação em que o espírito vai avaliar a sua última existência, verificar os objetivos alcançados, vai, sob a coordenação de um mentor amigo, preparar, planejar o seu próximo retorno à vida física e ali estabelecer objetivos, estabelecer as metas, estabelecer para si as provas pelas quais mais necessita passar e, em alguns casos mais graves, expiações pelas quais ele precisa passar. Se
queremos aprofundar mais, verifiquemos no livro Missionários da Luz, quando um irmão se prepara para reencarnar, e André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, vai detalhar para nós todo um planejamento reencarnatório. O capítulo se chama A Reencarnação de Segismundo. E é muito interessante, merece a nossa pesquisa. Mas o que nós trazemos aqui nesta noite, sobre esta reencarnação de Segismundo, que nós veremos vários matizes e dificuldades da questão, é que, num determinado instante, Segismundo planeja para si mesmo, em função de uma necessidade sua evolutiva, ele planeja que na idade madura, na sua maturidade aqui na vida física, ele teria uma questão relacionada ao coração, uma questão cardíaca, uma doença cardíaca lhe acometeria, já na fase madura. Então vocês estão vendo que a espiritualidade maior vai trabalhar na intimidade da genética, dos cromossomos, para ajustar ali, para que em determinado instante da existência ecloda essa ou aquela dificuldade orgânica, conforme a necessidade do espírito reencarnante. Então, sob essa ótica, existe um determinismo que vai agir, então, sob a matéria, como está escrito aqui, que ao escolher para si a prova, ele traça para si mesmo uma espécie de destino. É o que aconteceu com Segismundo. Agora, no âmbito da questão moral, o espírito pode pedir para passar por determinada prova, mas se ele vai falir ou não, aí vai depender dele e não de um fatalismo. Vocês estão começando então a perceber que nós vivemos sob a égide de um determinado fatalismo ou determinismo, mas também sob a égide da utilização da nossa liberdade de agir. Então nós demos um exemplo em que o espírito escolhe um adoecimento em determinada fase da existência. Aí nós estamos diante de um fatalismo. A partir desse fatalismo, muitas questões morais poderão alcançar essa pessoa. Aí ele vai decidir como ele vai agir. Aí ele vai aplicar o seu livre-arbítrio. Portanto, nas questões morais, na escolha entre o bem e o mal, o ser é sempre livre para escolher. E isso eu acho que casa bem com uma lógica das coisas. Imaginemos se nós tivéssemos que falir moralmente. Então, se nós temos uma dificuldade moral, e eu preciso trabalhar essa dificuldade moral, eu preciso reencarnar em condições de manter um contato com aquela dificuldade. Por exemplo, se a minha dificuldade se relaciona ao alcoolismo, a doença do alcoolismo, eu preciso provar a mim mesmo que eu venci essa dificuldade. Assim, eu vou pedir uma reencarnação numa família onde existam alcoólatras. E ali, durante a minha existência, eu estarei submetido à tentação de consumir a bebida alcoólica e vou decidir fazer ou não. Aí sim, a aplicação do livre-arbítrio, e é onde o espírito vai evidenciar a sua evolução, o seu desenvolvimento e a aplicação da sua liberdade. Continuemos. Vocês estão vendo que não precisa pesquisar, o assunto não é tão simples como a gente pensa. Na questão 852, Allan Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos: são, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência de vossa
própria falta. Não há, então, uma fatalidade de uma existência infeliz. Há o exercício de um livre-arbítrio quando aquele ser pede uma oportunidade reencarnatória onde ele terá dificuldades nos seus projetos, nas suas iniciativas, nos seus planejamentos. Provas que ele deve sofrer e que a própria pessoa escolheu. Então, nós conhecemos irmãos, companheiros que fazem várias tentativas no âmbito da iniciativa privada ou do campo da área pública e tateiam aqui, iniciam um projeto, desistem, são desestimulados pelos primeiros meses, partem para outro e às vezes a pessoa passa toda uma existência tentando alguma coisa, buscando encontrar a porta e tem essa dificuldade. São, na maioria das vezes, provas que elas mesmo escolheram. Talvez encontrar com pessoas as quais foram prejudicadas por ela noutras existências e agora retornam como seus sócios, retornam como seus irmãos, retornam como seus empregadores, e aí os caminhos se tornam difíceis. Mas não há, então, uma fatalidade, há uma consequência a questões de vidas passadas. Assim, né, e por isso que eu disse que a doutrina espírita trouxe a parte que faltava no quebra-cabeça filosófico para o entendimento das questões da fatalidade, do determinismo e do livre-arbítrio. Na questão 855, Allan Kardec continua pesquisando o assunto. Qual a finalidade da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Então, vamos ler a pergunta de novo para que a resposta seja esclarecedora. Qual a finalidade da providência ao fazer-nos correr perigos, riscos, que não devem ter maiores consequências em nossas vidas? É essa uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passaste, pensas com maior ou menor intensidade sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornares melhor. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes, vos corrigirdes. Então, a existência física, por natureza, ela é prenhe de perigos. Mas algumas pessoas são, às vezes, conduzidas à beira do abismo e depois são dali retiradas com alguns objetivos de despertamento, de reflexões, para que aquela pessoa faça avaliações de como está a sua caminhada, de como está a sua jornada. Enfim, a providência divina tem sempre uma finalidade para essas situações e elas são resultado de um desejo do próprio Espírito. O próprio Espírito deixa anotado lá no plano espiritual: se por acaso eu não estiver desempenhando a contento a minha tarefa, se por acaso eu houver me esquecido dos meus compromissos espirituais, se por acaso a minha caminhada ainda não estiver suficiente, deixa-me passar por situações de risco, de perigos, situações que me levem a um despertar.
é sempre a sabedoria divina trabalhando para o despertar, para nos acordar. Se sofre a matéria, o corpo físico, do que reclamar? Se o corpo físico é mero instrumento de evolução da alma, do que reclamar? Se temos um pai que está atento ao filho, ou nós preferimos um pai que esteja desatento, que deixa primeiro o filho assumir compromissos graves, para depois chamar-lhe atenção, ou chamar-lhe atenção durante o processo. E aí o que parece uma infelicidade passa a ser momento de agradecimento. É nessa sabedoria que Paulo disse: em tudo dai graças, nas infelicidades, nas dores. Na verdade, deveremos até desconfiar quando o nosso barco estiver singrando águas tranquilas demais, o chamado céu de brigadeiro, tudo muito bem, tudo muito pacífico, tudo muito quieto, deveremos desconfiar. Não estou sendo aqui portador de mau agouro para ninguém, mas a existência tem seus objetivos, tem seus compromissos, temos nossas tarefas a cumprir, temos um passado a revisitar, a reconstruir às vezes, e estamos, evidentemente, preparando o nosso futuro. Então, o soldado que escolhe a batalha é aquele que está sujeito a encontrar vitórias, a conhecer glórias e triunfos. Ao soldado que prefere a paz da caserna, a tranquilidade dos quartéis. Sejamos os soldados valorosos, estando sempre na praça, à espera do nosso empregador, aquele que vem nos convocar ao trabalho. Às vezes, meus irmãos, somos até mesmo instrumento de despertamento de pessoas amigas, de entes queridos, de familiares que estão desatentos à sua jornada na evolução. Muitas das vezes somos esses instrumentos e graças a Deus por isso, por sermos instrumentos, porque estamos nessas ocasiões sendo lembrados pela espiritualidade. Pensemos nisso. Na questão 859A, Kardec pergunta: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, não pode adiar, não pode prorrogar? Sim, existem esses fatos que devem ocorrer forçosamente, mas que tu, quando no estado de espírito, lá na erraticidade, como eu falei, viste essas situações e pressentiste, ao fazer a tua escolha, ao fazer o seu planejamento reencarnatório. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato da tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Somente as grandes dores, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse encerramento da questão, somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. É importante nos libertarmos de atavismos, de compreensões dogmáticas passadas e deixarmos, mesmo como espíritas também, de culparmos os espíritos, os obsessores, por tudo que nos acontece. Às vezes é cômodo para nós fazer isso.
é resultado de uma acomodação intelectual. Se eu coloco a culpa em alguém, logo não sou eu. Mecanismo psicológico de fuga ou de transmissão de culpa para outro, para que a gente se sinta mais tranquilo. São os espíritos. Abri o negócio, não deu certo, são os espíritos. Tropecei, são eles. Bateram no meu carro, mais uma vez os espíritos. E assim o homem caminha numa dependência psicológica muito grande. O estudo dessa seção de O Livro dos Espíritos, eu entendo que tem uma finalidade muito grande de nos mostrar como seres libertos, como seres que estamos construindo destinos para nós. O entendimento religioso, muitas vezes, trouxe para nós o próprio Cristo como o Salvador dos nossos pecados. E a humanidade não entendeu muito bem isso. Aguardava que Jesus realmente nos colocasse nas costas e singrasse todo o caminho evolutivo para nós. Nos pegasse da barbárie e entregasse à angelitude, o Cristo fizesse por nós. Essa sessão, então, visa nos apresentar uma libertação da alma, não mais uma dependência absoluta da sorte, dos outros, de um Salvador, libertar-nos de adivinhos, mágicos, astrólogos, não tenho nada contra quem acredita, mas só apresentar como uma libertação dessa dependência, de que se tudo está determinado, eu tenho que consultar tarólogos para saber se amanhã é um bom dia para eu tomar tal ou qual iniciativa. O homem sempre buscando bengalas para se apoiar e demorando a se levantar diante de si mesmo, da própria consciência, parar de olhar para o chão na postura de genuflexa e de louvação, sem entender que ele deve levantar a sua cabeça e enxergar-se como construtor de si mesmo. O grande edificador do seu futuro é ele. Parar de culpar outros. A questão nos mostra que somente os grandes acontecimentos da existência, somente os fatos marcantes capazes de alterar rotas e rumos em nossas vidas, somente esses são fatos que forçosamente vão ocorrer. São as linhas mestras da nossa caminhada. É como se fôssemos atores, mas não teríamos todas as falas definidas. Teríamos a personagem definida, momentos de acontecer isso ou aquilo, mas tudo o mais o ator terá que preencher com a sua capacidade de improvisação, resultado dos seus estudos e pesquisas. Não são todas as coisas, portanto, definidas em nossas vidas, só as grandes coisas, os fatos marcantes da nossa existência, esses, sim, são permitidos por Deus nesse sentido do despertar espiritual. Na questão 860, Kardec pergunta: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, é facultado a ele impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Então, Kardec quer saber se pode o homem, pela sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar. Pode, mas há uma limitação. Aquele ser, aquele espírito que pede uma reencarnação, onde ele terá dificuldades financeiras de vulto,
porque analisando vidas pregressas, percebe ele que abusou desses talentos que lhe foram entregues pela divindade à riqueza. Então ele pede determinada oportunidade reencarnatória, onde ele vivenciará a pobreza material. Então, pela sua vontade, pelos seus esforços, ele poderá minorar essa questão, diminuir essa dificuldade, mas sem alterar a rota da prova escolhida, sem alterar de maneira substancial essa prova que ele escolheu. Ele pediu para passar por essa situação, para aprender a valorizar talentos, oportunidades, trabalho. Então ele vai poder alterar, mas sem fugir. Isso deve caber na ordem geral da vida que ele escolheu. 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Pergunta interessante, né, gente? Importante para nós refletirmos. Não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a possibilidade de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque depende quase sempre dele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que como homem devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso, uma questão moral. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. Vejo que até questões sociológicas importantes são atacadas nessa questão. Verificamos que o homem não é, então, um produto do meio. Não sei como a psicologia enxerga isso, ou a sociologia, mas eu estou dizendo com base nessa questão, que o homem, matematicamente, de forma predestinada, ele não é um produto do meio. Vocês estão vendo que não há uma deliberação do espírito ao reencarnar de ser um criminoso. Ele pedirá a prova de viver num ambiente que lhe proporcionará essas possibilidades, essas questões. O espírito de natureza violenta, que reconhece um passado violento, talvez peça uma reencarnação no mundo árabe, nos países em conflito, no Afeganistão ou na Síria, e ali ele terá ou não. Ele terá a oportunidade de ser violento, mas ele vai exercer essa oportunidade ou não. Sempre ele vai escolher. Se ele traz a tendência, traz a fragilidade moral e não impõe resistência nesta existência, ele fatalmente vai sucumbir na prova. Mas não há uma deliberação, não há uma determinação que ele vá reencarnar e vai cometer um crime ou um assassinato, como é a questão colocada aqui por Kardec. A gente falando sobre a predestinação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, um espírito Delfine fala assim: de resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas o tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade.
Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Aí eu anotei embaixo ali, ver a anotação de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde Pedro dirá assim, que nenhuma profecia evangélica será de exclusiva interpretação. Vamos ver o que Pedro quis dizer. Porque nós estamos dizendo que não existe um fatalismo nas coisas morais. Mas nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada diversas profecias. E aí a gente vai pensar, mas se tem as profecias de questões ligadas à moral, não materiais, por que então nós estamos dizendo que não existe essa fatalidade? Então o próprio Pedro já começa a jogar luz sobre esse ponto, que nenhuma profecia evangélica será de exclusiva interpretação. Ou seja, as interpretações sobre as profecias que nós encontrarmos no livro santo, elas não devem ser de interpretação de um único ponto de vista. Então nós teremos vários pontos de vista, como a gente enxerga no livro Apocalipse, por exemplo. Vários estudiosos, filósofos, exegetas vieram trazer o seu ponto de vista, a sua interpretação sobre as questões ali profetizadas por João na ilha de Patmos. Dr. Haroldo Dutra, falando sobre profecias, ele já nos disse, né, que as profecias são anunciadas para que não aconteçam. Elas são espécie de avisos futuros. Olha, se vocês continuarem nessa estrada, fazendo dessa maneira, repetindo suas ações, nós vamos chegar naquele ponto. É uma questão de probabilidade. E nós sabemos que Jesus é o Senhor das probabilidades. E estudar probabilidade é você ter conhecimento de todas os fatores intervenientes ali no resultado. Todos os fatores que vão produzir o resultado. Se você conhece todos os fatores, você acerta 100%. Probabilidade é simples assim. Tinha um matemático, Oswaldo de Souza, que de forma impressionante, né, na televisão, ele anunciava quantas pessoas deveriam ganhar na loteria esportiva, entre 12 e 15 pessoas, entre 20 e 40, não é? Cálculos probabilísticos. Imaginando o nosso Senhor Jesus como o Senhor das probabilidades, e Ele o é, Ele consegue, então, ver a consequência dos fatos atuais no que vai redundar. Deu para compreender, gente? Como que isso na mente dos espíritos superiores é muito mais tranquilo para eles elaborarem, planejarem, estabelecerem rotas para nós. E por que nós devemos ter fé nesse planejamento? Vamos ter que parar, viu, Adriana? Soldado é assim, olha para o relógio, deu a hora, vamos ter que parar. Mas tinha aqui mais uns 2 slides só, e a gente se compromete a voltar para concluir o trabalho, nos desculpando pela má gestão do tempo, mas eu sei que tem uma sequência agora de passes. Eu acho que é fácil a gente concluir, de termos fé em Deus, estamos sob a coordenação do Cristo, de Deus, dos espíritos superiores, eles nos ajudam nesse planejamento reencarnatório. Podemos também concluir que devemos parar de reclamar das coisas e entender que há um planejamento maior sobre nossas vidas. Se pássaros, se plantas são cuidadas por Deus, imaginemos nós, joias da criação, né? Muito mais cuidados nós somos. E que Deus nos abençoe para pesquisar mais esse assunto, buscarmos o conhecimento que nos liberta. Muita paz.